aparece para os meus seguidores também. Então, eu não sei até onde conseguiram me ouvir, eu estava realmente dizendo que estava acompanhando a tua live, conheço a tua história e realmente estamos, como disse, juntos na nossa indignação com essa situação e na nossa luta para reverter o que, na minha opinião, é uma justiça. Estou dizendo, eu formei em 85, eu desafio quem achar uma reprovação minha em prova de residência. Você Quando me formou formei, quando eu nasci. pois é, eu formei em 85, mas na época não tem por que esconder, meu pai era cirurgião, a gente operava todo dia. Eu não fiz prova de residência. Entendeu? Eu não fiz. Eu desafio quem achar uma reprovação minha numa residência. Para cirurgia geral, para cirurgia plástica, seja o que for. Entendeu? Eu operava todo dia, para que eu ia fazer residência? Fiz uma pós-graduação, porque era importante a gente ter o conhecimento teórico, uma fundamentação, uma pós-graduação dentro do hospital universitário, que na época sequer tinha residência, só tinha pós-graduação. E, obviamente, para ter o título também. Fiz concurso para o Estado, fui cirurgião geral do Estado, nunca ninguém pediu RQE. E de uns anos para cá, a gente sabe que isso virou uma coisa meio mal explicada, entendeu? E que é empurrada aí na mídia para os pacientes de uma maneira totalmente distorcida. Tá, aqui tem alguns médicos, né? E, obviamente, e tem alguns bastante pacientes também, né? Eu acho interessante o fato de ter pacientes aqui. A gente muitas vezes se preocupa, né, em falar muito da nossa. Espera aí. Alô? A tua conexão é que eu acho que agora, eu não sei se é a minha, mas eu acho que é a tua conexão que deu uma falhada. Eu acho que foi a minha internet aqui que deu uma travada. Uhum. Mas estava falando, tem pacientes, é bom que os pacientes entendam a real importância, né, e o real interesse que tem por trás, às vezes, dessas siglas todas e dessas exigências e dessas pseudo, né, recomendações, entre aspas, oficiais, que de oficiais não tem nada. Peraí, Eduardo. Sim. A gente. Ó, peraí que a internet começou. Eu estou vindo aqui para próximo do local aqui do Wi-Fi. Vai com calma aí que a gente conversa um pouquinho. Aqui não tem problema. Isso é uma questão muito. Se puder, Cláudia, fala um pouquinho aí, né? Oi, Eduardo. Tá Eu estou te ouvindo. E agora está mais certo, mais constante. Agora vai melhorar. Então, não tem problema, não. A gente vai repetindo aí quantas vezes for necessário, porque a nossa causa é muito importante. Então, a gente precisa ter paciência mesmo. Bom, eu estava falando, né, da importância que a gente muitas vezes se preocupa, né, em falar da nossa causa e tentar, tipo, convencer os médicos, né, sobre a nossa causa, mas muitas vezes a gente se esquece um pouco de falar mais para os pacientes, porque quem tem que entender a nossa causa são os pacientes, não são os médicos, né, porque os médicos, eles estão ali, a gente já sabe que é a questão da reserva de mercado, né? Então, assim, o que a gente está falando
nossa causa, a causa da Abramepo, só para contextualizar aqui para as pessoas que estão chegando, né? A causa da Abramepo é a formação de um médico, ela é feita da seguinte forma: você faz 6 anos de faculdade de medicina, né? E depois da faculdade de medicina, você tem que fazer 2 anos de pós-graduação em ou residência em geral e depois cirurgia plástica. Eu costumo, em termos didáticos, para os pacientes, para as pessoas entenderem o que a gente está falando, o seguinte, que, né, quando você faz uma faculdade, você tem a escola pública e tem a escola privada, certo? E o importante é que aquela escola privada seja boa. Quando você vai fazer uma residência, né, uma especialização, né, você vai se tornar cirurgião geral ou então cirurgião plástico, você também tem 2 vias, que é como se fosse uma via particular, que você não tem bolsa, não paga nada, né, são a pós-graduação, e você via que é a residência, que é como se fosse uma escola federal, que é onde que o governo te paga, né? Em algumas situações, isso, por exemplo, no meu caso, a pós-graduação que eu fiz, que era vaga de especialização, eu fiz junto com o residente, foi idêntico, simplesmente idêntico, mesma carga horária, mesmo tudo. Então, o que as pessoas precisam entender, e os pacientes precisam entender, é que o importante para o médico não é o papel, né? O importante para o médico é ele olhar para ele e saber identificar se ele teve uma boa formação ou não, se o serviço de pós-graduação dele foi bom ou não. Mas, Tiago, deixa eu ir um pouco mais longe. É claro que é importante a gente explicar aos pacientes que os pacientes sofrem um bombardeio aí na mídia, como a gente falou ainda há pouco, né? Com informações que não são corretas, informações que não são baseadas no que existe na lei e até nem sequer no que existe na ética, porque no código de ética, antes de mais nada, o médico é médico, é autônomo, ele tem que ter autocrítica de dizer se é capaz ou não de fazer um procedimento. Não é nenhum papel que diz isso, é o médico, ele é responsável pelo que ele faz. Então, a iniciativa do próprio médico, obviamente, buscar se qualificar. Eu não acredito que um médico sério, responsável, vá sair fazendo qualquer coisa sem o mínimo de treinamento. E a pós-graduação, a residência, como você disse, são vias para esse treinamento. Eu não sei se o Tiago, mas eu vou até emendar. É importante o paciente saber isto, mas, Tiago, é importante até com os colegas. Tem colegas de outras áreas que não são tão conflituosas como, por exemplo, a cirurgia plástica, que eles não entendem. Tem colegas médicos, especialmente os mais novos, que acreditam que sociedades científicas sejam órgãos oficiais, que a MB é um órgão oficial, que o que a MB diz é lei. Nem o que o Conselho diz é lei. Lei é feita no Congresso Nacional ou nas Assembleias Legislativas. O que o Conselho faz é norma, é resolução, não é lei. Muito menos a MB e as sociedades privadas, que podem ter lá suas orientações, suas recomendações, mas nada com força de lei. E tem colegas médicos mais novos que acreditam realmente que, não, mas se não fizer o que a MB mandou, você está ilegal. Longe disso. Muito longe disso. E é o que a gente briga para mostrar, que existe uma distorção muito grande. É importante os pacientes saberem, mas até para os médicos. Em outras áreas não tão conflituosas, as pessoas nem entendem por que a gente está brigando por isso. Não é verdade? Mas é porque a gente sabe que em algumas especialidades existe realmente uma reserva de mercado e uma perseguição para quem não está dentro dessas associações que dificultam até a prática profissional de quem está legalmente habilitado. Em última análise, todos nós estamos legalmente habilitados a fazer tudo na medicina. A responsabilidade é que nos impele, né, a procurar um aperfeiçoamento, e todo mundo que teve a iniciativa de fazer uma pós-graduação, se dedicou a isso, não pode ser simplesmente taxado de incapaz. É um absurdo. Duplamente absurdo.
Ô Eduardo, eu queria aproveitar, né, que o pessoal está aqui, inclusive com todos, né, os médicos que é de interesse, mas se tiverem interesse também, na terça-feira, provavelmente, vai ter, na segunda... Eu estou te vendo. E estou te ouvindo, mas eu não sei se é a minha internet ou a sua, mas está realmente... A minha fala está corrente? Não, tá, foi só uma travada pontual e talvez pode ter sido a minha também, já voltou. Mas eu estava falando que na terça-feira, pessoal, vai ter uma live, vai ser no YouTube. A gente vai divulgar aí na Abrameco, vou divulgar aqui também no meu Instagram, uma live com os advogados, tá? Sim. Com todos os advogados da Abrameco. E vai ser uma live muito interessante para a gente poder discutir, né, as questões jurídicas relacionadas a esta questão da pós-graduação e do RQE. Pessoal, isso é tão sério, pessoal, é tão sério. Cara, eu fiz 11 anos de formação e eu acabei a cirurgia plástica, eu divulgava, né, o meu trabalho, horas. Eu tenho que ganhar dinheiro, é o único jeito que eu tenho. Eu fui para o desespero, por tudo ou nada, porque sem divulgar você não pode fazer nada, né? Então eu tive que dar a cara a tapa mesmo, né? Sempre fui muito corajoso também, não nego isso também. Eu sempre fui ousado, sempre questionei muitas normas do Conselho Federal de Medicina, mas, Eduardo, sempre trabalhando da forma mais correta e ética possível, porque trabalhar de forma correta e ética e ser médico é o quê? É você atender com atenção o paciente, a exercer uma boa prática da medicina no paciente, exercer as técnicas adequadas, buscando o melhor resultado, ser atencioso com o paciente, ser cuidadoso com o paciente, proporcionar a ele um bom resultado. Né? Tiago, deixa eu até falar. Você comentou um exemplo seu, que você fez para a graduação num hospital onde tinha um residente. Eu sou professor, há 31 anos, concursado. Estou há 2 anos de chegar professor titular. Estou no fim da carreira de um hospital universitário federal. Eu tenho residente de cirurgia geral, quando eu tinha, né, quando eu estava na geral ainda, trabalhando junto de pós-graduandos. Trabalhando junto. Na geral, isso não fazia muita diferença. No final, todo mundo entrava para o CBC. Atualmente, eu tenho residente de cirurgia plástica trabalhando junto com pós-graduando de cirurgia plástica. Mesma carga horária, mesmo projeto, no mesmo hospital, dividindo as horas de centro cirúrgico e ambulatório. E os que saem da residência têm o RQE, os que saem da pós, o nosso hospital, embora federal, com projeto aprovado em todos os níveis, de departamento, de escola, de decania, de conselho, a SBCP não reconhece a nossa pós. Então, meus pós-graduandos que fazem exatamente o mesmo programa do residente não estão nem habilitados a fazer a prova. Entendeu? Isso que você falou é uma verdade. E é por isso que a gente, na terça-feira, vai ter a live com os advogados, porque, infelizmente, tem questões tão absurdas que a gente entende que a justiça vai nos ajudar a resolver. Né? Princípios como isonomia, princípios como... Né, eu não entendo, não sou advogado, não vou dar palpite aqui, mas por que uma instituição privada dá palpite num curso que é respaldado pelo MEC, que é o órgão oficial? Então, são coisas que só advogados para explicar. Terça-feira a gente vai estar com os advogados. Da nossa parte, Eduardo, vou voltar. Obrigado ao pessoal que está acompanhando, viu? Está comentando aí, né? A Cristi, Joyce, pessoal que está dando moral aí para a gente, o Asdrubal, o doutor Salgado, né? Obrigado aí mesmo pela participação e a gente precisa realmente cultivar aí as pessoas que estão junto conosco, né? Aqui na live, participando, para que a gente possa, Eduardo, ter cada vez... doutor Ota Mascarenhas, né? É Otávio, né? Otaviano. Otaviano, William, obrigado todo mundo.
E assim, qual tem que ser o nosso objetivo, Eduardo? Eu fico feliz, inclusive, de você ter aderido ao Instagram, né? Até poucos dias Eu sou atrás. novo no Instagram, eu acho que até atrapalhei hoje aí. Não, e é muito simples. Não, de jeito nenhum. A minha internet estava muito ruim no início. Eu não sei o que aconteceu. Depois mudou para a sua, deu certo. Mas assim, você tem que parar de falar que esse negócio é ruim de internet, mas você faz tudo. Não tem nada que você não faz. Você tem que parar de, de ficar com medo. Você só tem medo. Mas você faz tudo que todo mundo faz. Assim, o que a gente precisa, Eduardo, é justamente fazer mais bate-papos desses, mais conversas. E a gente precisa cada vez mais ganhar visibilidade para a gente ter voz. É isso que eu falo. É simplesmente a gente mostrar a realidade, mostrar o que a gente é. A gente só precisa mostrar o que a gente é, a gente não precisa fazer mais nada. Só que para a gente mostrar o que a gente é, as pessoas têm que ver, a gente precisa ter alcance, a gente precisa atingir as pessoas. Você vê a live da olha, duvido. Por que aquela questão do cirurgião plástico sincero, né? Deu a repercussão que deu, né? E do outro cara lá. Você vê o Vitor, porque o cara foi mexer com gente grande. Se estivesse mexendo comigo, ele estava mexendo até hoje, estava me ferrando. Ia estar gente lá falando, é isso aí, o Tomar tem que se ferrar mesmo. Né? Ele faz isso. Só que eles caíram na bobagem. Se eles estivessem mexendo só comigo, né? Talvez eles estariam nadando, surfando na nuvem aí, e eu que estaria aqui morrendo de medo aqui, né? Por causa do CFM, né? Do CFM tirar os caras cometendo crimes contra mim, e quem ia estar com medo era eu. Só que o erro deles foi eles mexerem com gente grande. Eles mexeram com o Vitor Sorrentino, que fez uma live outro dia que deu 3.000 e poucas pessoas. Aí vem a Patrícia e faz mais uma live que dá 1.000 e tantas pessoas. Então, assim, o que eu quero chegar com isso, Eduardo? A gente precisa de notoriedade. E pela primeira vez eu estou vendo o marketing da Abramepo está trabalhando agora conforme está começando a trabalhar conforme tem que trabalhar. Você vê que o que a gente tem de ganho, por exemplo, ganhamos a liminar. Eu queria, inclusive, que você explicasse aqui para o pessoal um pouquinho dessa liminar, mas ganhamos a liminar. O que eles fizeram? Eles colocaram num portal de notícias. Estou aqui. Eles colocaram num portal de notícias e anunciaram, utilizaram-se da assessoria de imprensa para colocar num portal de notícia e ganhar notoriedade. Eu estou aqui tentando, né, ajudar e contribuir um pouco com o meu Instagram, que ainda não é do Vitor Sorrentino e nem o da Patrícia Leite, mas que também tem alguma visibilidade. Então, assim, aos poucos a gente precisa justamente isso, e dar a cara a tapa, você aparecer na televisão, falar isso na mídia, para a gente, para o Instagram ir crescendo e a gente conseguindo falar. Mas, Thiago, eu tenho que falar uma coisa, a questão a Abramepo é uma sociedade ainda nova, e é o que você disse, a gente precisa crescer, a gente precisa ter força para mostrar as coisas que estão acontecendo. E tu sabe que eu brigo sozinho não, seria até uma injustiça com os colegas, mas a gente briga isolado, né? Várias frentes brigando, grupos pequenos. Eu atualmente presido uma sociedade, que é o Colégio Brasileiro de Cirurgia Plástica, que eu tenho a honra de tê-lo como membro, e alguns que estão aqui nos assistindo, que, cara, SBCP, processo para cá, processo para lá, há 20 anos. E por que eles não derrubam a gente? Porque a gente não faz nada errado. E a Abramepo foi criada para dar voz de maneira mais ampla. Porque o problema da pós-graduação, como a gente falou, vai além da cirurgia plástica. A cirurgia plástica talvez seja o que dá mais confusão, mas outras especialidades estão começando a ter problema, que estão aprendendo a fazer a reserva de mercado e utilizando das mesmas armas. Mas a Abramepo tem 2 anos. 2 anos parece muito para quem está sofrendo, e eu entendo, me coloco na posição dos colegas que estão aí, às vezes, se levando. Mas é para a gente estruturar, para a gente conseguir uma assessoria de marketing, uma assessoria de imprensa, para a gente ter um número mínimo de membros. 2 anos é um prazo que a gente está trabalhando para que a Abramepo possa nos representar, possa dar mais visibilidade, possa deixar de ser, né, um grupinho de colegas. E a Abramepo tem gente em todo o Brasil, tem gente de todas as especialidades, então ela vai nos representar melhor, está nos representando melhor e vai realmente ter chance cada vez mais de mostrar o que está acontecendo de errado. Eu acredito muito nessa causa, entendeu? Porque tem muita coisa errada, muito, não é pouco, não.
É que eu não quero entrar na seara dos advogados para não falar bobagem e acabar, né, a gente na terça-feira terem que ficar corrigindo a gente. Mas é importante esclarecer algumas coisas. Por exemplo, olha lá, a Alana Bergoli está perguntando: a liminar serve para todos os pós-graduados ou só associados da Abramepro? É importante, não é nem para um nem para outro, Alana. A questão é o seguinte: você vai entender. Por isso que é importante a gente esclarecer isso, porque é o seguinte: na verdade, a ação, né, ela serve só para aquele grupo que entrou, né, naquela ação. Né? Não é nem para todos os membros, porque nem todos os membros entraram naquela ação. Né? Então, ela só serve para aqueles. Só que a gente, os advogados, eles estão formando grupos, né, e estão entrando com ações. Então, Alana, dá tempo ainda de você entrar, dá tempo o resto da vida de você entrar. A Abramepo está aberta para você se associar, né, ir entrar na próxima liminar, né, que vai ser concedida. Né? Então, porque uma liminar vai servindo de jurisprudência para outra. Então, as outras vão ser mais fáceis. E, Alana, a gente tem, Alana, um parecer, não é de qualquer pessoa. Sabe aquele senhorzinho, né, que é ex-presidente do Supremo, que está todo dia lá na Globo News, Aires Brito? Ele tem um parecer feito para a Abramepo, é um dos juristas mais bem conceituados do país, pessoal. Por que nós não conseguimos uma divulgação disso ainda? Nós não vamos. Porque você conseguir uma matéria na televisão, Eduardo, uma coisa é o seguinte: é uma Globo da vida, você pegar um assessor de imprensa e falar pagar só, olha, é o seguinte, eu te dou 5 mil, vamos fazer uma coisa pontual, então não tem dinheiro para pagar todo mês, então vamos fazer uma coisa pontual. Eu te dou 10 mil reais para você divulgar uma matéria no G1, no portal de notícias G1, sobre o parecer do ministro Aires Brito. Aí eles vão aceitar, porque uma coisa, eles não vão divulgar uma coisa da Abramepo, eles não sabem o que é Abramepo, eles vão ter que investigar a vida da Abramepo, eles vão ter que saber se são pessoas sérias, idôneas, etc. Eles não vão perder tempo deles com isso. Agora, divulgar um parecer do ministro, isso aí a gente consegue em qualquer portal de notícias. Mas na terça-feira a gente conversa com os advogados sobre isso. O parecer está na mão deles. A gente conversa com eles na terça-feira. Eu acho que a gente como realmente, a assessoria de imprensa, a assessoria de marketing começaram a trabalhar esse ano, ainda foram atropelados pela pandemia, mas a gente está no caminho, Tiago. Eu acho que a gente vai fazer isso. Não tem dúvida que a gente precisa de visibilidade. Você já respondeu, né? A cada grupo de novos 50 membros, a ideia é entrar com uma nova ação, justamente o que você disse bem. E daqui a pouco a primeira ação, onde a juíza concedeu uma liminar também, depois o CFM arrumou um desembargador para suspender, ele sequer cassou a liminar, ele não contestou nada do que a juíza falou, ele só suspendeu e mandou esperar o mérito. A juíza que deu a liminar, e que deu essa segunda liminar, ela, esse ano ainda deve julgar o mérito do primeiro grupo. Então o primeiro grupo não vai ter só mais uma liminar, vai ter uma sentença. O segundo grupo, daqui a pouco, vai ter sentença. E cada grupo que entrar, como você diz, vai fortalecendo a causa. E claro que quanto mais gente na Abramepo, mais força ela tem, até do ponto de vista político. A gente tem outros planos na Abramepo para outros tipos de ações e de questionamentos, mas como eu não quero adiantar nem planos e nem eventuais ações sem os advogados. A gente terça-feira vai estar com eles vão poder detalhar isso melhor. Mas não tem dúvida que tem muita coisa para ser feita, muita coisa. A live na terça-feira vai ser bem bacana, a gente vai fazer uma live compartilhada com todo mundo no canal do YouTube. A gente vai divulgar os links, vai divulgar tudo aqui. Então, Eduardo, só para... Obrigado aí, depois vamos fazer mais lives. Só para finalizar o assunto aí, com mais só para levantar um outro questionamento meu, mais de bate-papo aqui, né? A outra questão, Eduardo, é o seguinte: uma coisa primeiro o seguinte, a gente precisa, né, disso tudo. Por que a gente faz isso tudo? Porque a gente tem que parar de ser intimidado, né, e questionado, porque assim, a gente exerce a cirurgia da forma mais séria e mais correta possível, com maior preocupação com o paciente. Eu perco noite de sono,
né, por causa de paciente preocupado. Você opera o paciente, eu às vezes não durmo pensando no paciente com medo de acontecer alguma coisa, e você ainda já tem essa carga, né, e ainda sofre pressão, né, na época que eu tenho, até hoje, eu tenho uns 4 pacientes que entraram com processo contra mim, porque eu operei muito, principalmente no início. Hoje em dia eu ainda opero bastante, mas foi logo nos primeiros meses que eu formei, que esses pacientes entraram com processo contra mim. Por que eles entraram contra mim? Porque foi justamente na época que a turma daqueles caras lá, do cirurgião plástico sincero, que já me perseguiam na época, saíram divulgando à torto e à direita que eu não era cirurgião plástico. Aí o paciente ele tem um resultado que às vezes ele não fica 100% satisfeito, que todo mundo sabe que acontece na cirurgia plástica. O que ele vai falar? Olha, esse cara não é cirurgião plástico, tá todo mundo falando aí que ele não é cirurgião plástico, então o que ele fez em mim foi um erro médico. E aí entra com processo contra a gente, pô, que sacanagem, entendeu? Perderam todos, então todos perderam. Porque eles tiveram, sim, um grau de flacidez, de excesso de pele no pós-operatório, mas não tá longe de ser, isso não é um médico, né? Todo mundo sabe. Só que a pessoa fala que ele não é cirurgião plástico. Então, outro ponto que eu queria falar é o seguinte, a gente tem que lutar, a gente tem que ter o direito, a forma de divulgação. Não é que eu quero título na marra. Eu não quero título para quê? Né? Ninguém quer título na marra aqui. Só que a divulgação, a forma de divulgar, ela tem que ser igual. Do mesmo jeito que o cara divulga lá que sou cirurgião plástico, a linguagem oficial dos meios de divulgação do Instagram. Você não tem como registrar no Instagram que você é médico pós-graduado em cirurgia plástica. Isso não existe na linguagem do Instagram. Isso não existe. Lá você é cirurgião plástico. Quando você vai colocar na maior plataforma que é o doctorado, catálogo médico, onde que as pessoas entram para procurar um médico que elas querem fazer a cirurgia, não existe médico pós-graduado em cirurgia plástica, isso não existe. Lá existe cirurgião plástico, entendeu? Existe dermatologista, existe oftalmologista. Mas essa é a nossa briga, Thiago. Essa é a nossa briga. Estamos reforçando isso, que assim, não é que eu quero título de cirurgião plástico, não é isso, mas se está na Constituição que a gente tem os mesmos direitos que eles de divulgação e que a coisa deles é irregular, nós temos que ter o direito de divulgar igual, não adianta. Mas eu estou dizendo, essa é uma briga que eu não tenho dúvida que a gente vai ganhar, porque a lei está do nosso lado, o bom senso está do nosso lado, o mercado, entre aspas, como um todo, está do nosso lado. É interesse do paciente ser atendido por um especialista. É interesse do governo ter um especialista, né, para atender o paciente. E é interesse do médico, ou pelo menos da maior parte deles, especialmente esses que fazem uma pós-graduação, é porque eles querem, né, se aperfeiçoar. Então, se é interesse do médico em ser um especialista, do paciente ser atendido por um especialista, e do próprio Estado em oferecer especialistas, quem é que segura isso? São pequenos grupos que querem, obviamente, defender seus interesses. Isso não pode prevalecer indefinidamente. Mas, como falei, a gente tem que entender que isso foi uma lavagem cerebral de 35 anos. 30 anos. De 90, quando foi criado o RQE, até agora. Ô, Thiago, não tem nem tanto tempo. Há 10 anos atrás, tinha aparecido o conselho dizendo o seguinte: você não pode dizer cirurgião plástico, mas você pode colocar cirurgia plástica. O conselho entendia que você não podia dizer que era cirurgião plástico, não tinha o título registrado, mas o próprio conselho entendia que você, como médico, podia informar o seu paciente que você atuava na cirurgia plástica, porque é um direito que você tem, como eu tenho, como qualquer médico tem. Você vê, a coisa foi apertando tanto e sem contestação, porque até um certo ponto ninguém estava se incomodando com isso, que eles mudaram isso sem nenhuma lei, sem nenhum respaldo. Um belo dia alguém perguntou sobre o CODAME. Alguém escreveu no CODAME que, não, você dizer que faz cirurgia plástica induz o paciente a achar que você é especialista. Isso é especulação.
Isso é forçação de barra, entendeu? Isso não está respaldado em lei, em nada. Mas foram apertando uma volta de parafuso. E pior que é para induzir mesmo. É lógico, você faz cirurgia plástica, a gente tem que se esconder de nada. Nós não temos que nos esconder. Mas eles foram o que eu quero dizer, eles foram apertando uma volta do parafuso cada vez e nós, médicos, fomos deixando. Eu não lembro em quem que eu votei há 10 anos atrás para conselho, a gente não lembra. E eles foram apertando. É por isso que eu digo que a nossa briga hoje não é uma briga tão fácil, apesar de eu ter dito que a gente tem tudo a nosso favor, existe uma lavagem cerebral. Médicos, eu sou professor. Médico que se forma hoje, ele se forma acreditando, como eu disse, que a MB é um órgão oficial, que as sociedades são todas idôneas. E ainda mais quem não está em áreas de mais conflito, até tem uma boa imagem das suas sociedades. Você sabe que tem sociedades que fazem prova de título razoáveis, mas é um outro absurdo. Entendeu? Por que não é o conselho para dar prova de título? Por que não existe uma regra, uma regra uniforme? Econômica, com direito de ampla defesa. Isso, igual em todas as especialidades. Eu tinha até separado, olha aqui para você ver, peraí, eu tinha separado um vídeo, até para botar aqui, para você poder, olha que coisa absurda, deixa eu só pegar meu celular aqui. Aí. Eu tinha separado um vídeo justamente para colocar aqui, para você ver. A prova de título, a prova oral, né? Eu fiz a prova escrita e depois a oral. Não, conheço a tua história, evito a live. É a coisa mais absurda, né? Não tem direito à ampla defesa, não tem direito a contraditório. É uma prova que eles fazem o que eles querem, né? Dentro da SBCP. Mas eu coloquei aqui um vídeo da última live que o Vitor Sorrentino fez, tá? Então, isso aqui eu guardo as 7 chaves, porque isso aqui é um depoimento, uma denúncia dele. Olha aqui para você ver, ó, que é a verdade que acontece. Eu vou ver aqui, ver se dá para ouvir. Ó, vou aqui. Fazendo prova para cirurgia plástica, eu fui por um nome da cirurgia mundial plástica, me foi oferecido uma vaga de especialização de residência. Peraí. Deu para ouvir que foi oferecido uma vaga? Mas eu conheço a história dele também. E essa história dele, Tiago, se você quiser, eu te arrumo mais uns testemunhos aí. Isso não foi só com ele. Com certeza eu quero. Nós vamos... Porque o que acontece, Eduardo? A gente precisa mostrar que a prova de... A forma deles... Porque se eles falam assim... É aquilo que você falou, a prova do título, se é que tem que existir, que né, talvez nem tenha que existir, né, mas se é que tem que existir, ela tem que ser feita pelo MEC. Agora, você pega uma instituição privada que faz um processo seletivo, que é fraudulento desde o início. A maior prova é o seguinte, por que uma especialidade pede 5 anos, a outra pede 10, uma faz prova oral, outra faz prova... Não pode ser assim, não existe especialidade mais importante que a outra, especialidade mais difícil que a outra. Isso tinha que ser regulado pelo MEC ou pelo CFM, admitamos, pelo CFM. Mas nunca podia ser delegado às instituições privadas. Eu concordo plenamente contigo e é por isso que a gente vai ter que conversar com os advogados na terça-feira. Porque tem coisa que só com o advogado para a gente mostrar. Maravilha, Eduardo. Então, aí, vamos fazer mais live aí, né? Vai crescendo aos poucos aí, cada vez mais trazendo mais audiência aí e divulgando a nossa causa. E aí, na terça-feira, encontra aí. Obrigado pela participação de todo mundo que acompanhou aqui com a gente, beleza? Eu te agradeço pela oportunidade. Na próxima a gente vai ensaiar melhor.